Vamos à palavra. Se você puder, quando eu receber, compartilhe a palavra. Compartilhe. Divulgue a palavra de Deus. Amados, nós vamos acompanhar um texto hoje. Eu vou ler um texto hoje que faz parte do primeiro sermão da igreja, o primeiro sermão do apóstolo Pedro. Logo após a descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele fez um sermão movido pelo Espírito Santo. Ele pregou a palavra. Então, parte desse texto e as partes principais, nós estaremos lendo e meditando. Porque a descida do Espírito Santo foi em Pentecostes. E nós vimos na Páscoa o que representa a Páscoa judaica. Quando o povo sai da escravidão e vai para a liberdade. Quando Deus pede para aquele povo matar o cordeiro. E com o sangue colocar nas portas. Ali nasce a Páscoa. Ali nasce apontar para Jesus Cristo como aquele que tira da escravidão para a liberdade. Eu pascoarei. Imediatamente depois, a segunda celebração de um dia importante do judeu, que é o pão asmos, que é o pão sem fermento, que representa o quê? Cristo sem pecado. O fermento no Antigo Testamento significa o quê? Pecado. Porque como Deus mandou sair rápido, não teria tempo para que você fizesse um pão o quê? Com fermento. Geralmente o fermento ele leva 7 dias, de 7 a 10 dias, né? Você coloca água, farinha, tá certo? Vai multiplicando. O fermento natural, né? Então Deus falou, sem fermento, façam, comam e saiam. No terceiro dia, há a festa do quê? Dos primeiros frutos, que são as primícias. Que é a festa da cevada. Que aí sim representa o quê? A ressurreição de Cristo. Que é no terceiro dia as primícias. Jesus Cristo, a primícia. E depois de 50 anos dessa festa, o judeu, ele comemora o quê? Pentecostes. Que é a primícia de toda a colheita de trigo. Então Israel, ele estava o quê? Cheio, estava tomado dos judeus para comemorar o quê? O Pentecostes, a colheita do trigo. Então Deus utilizou esse dia para quê? Para que houvesse a descida do Espírito Santo. Para que a igreja começasse para 120 pessoas, que de lá eles espalharam o Evangelho para a Judéia, para a Samaria e para os confins. Tanto é que o apóstolo Paulo, nas viagens, e isso é narrado em Atos, ele ficava maravilhado, porque ele ia em certos locais e já existia a igreja. E a igreja nasceu realmente desses 120. A igreja nasce a partir de nós. Ela é desenvolvida a partir de nós. E aqui começa o ministério de Jesus Cristo. Porque Pedro, ele sai de discípulo, ele sai de aprendiz para profeta, para pastor, para pregador. Porque todos aprenderam que Jesus Cristo tinha 3 ministérios. Quais são? Primeiro, ensino. Segundo, pregação. Terceiro, cura. E Jesus Cristo ia ensinando, pregando e curando. Foi isso que ele ensinou para os discípulos. É isso que nós, como igreja, temos que entender.
Porque o que Cristo espera de mim e de você é que a gente ensine aquilo que a gente sabe. Que a gente não retenha. Eu não estou falando de ministério, eu estou falando como cristão. O que Deus quer da minha vida e da sua vida é que a gente ensine aquilo que sabe. Depois que a gente pregue a palavra. Eu não estou falando também de púlpito. Eu estou falando de um evangelismo que relacional, um a um. E depois vem o quê? A cura e a libertação. Então é exatamente isso a função, e é essa a função da igreja. E Pedro, quando ele começa a abrir a boca e falar, ele tem o quê? Essa autoridade do Espírito Santo. Porque Jesus deixou o quê? O Espírito Santo. Então, igreja sem Espírito Santo não é igreja, é clube. É reunião de amigos. É churrasco que você faz. Então, eu oro para que o Espírito Santo esteja nessa igreja e na nossa vida. E movido pelo Espírito Santo, Pedro, ele começa a pregar. Mas tem um texto que eu gostaria que você abrisse antes desse, que ele vai ser muito importante hoje para fechar a nossa mensagem, que está lá em 1 Coríntios 15. Eu estarei lendo os versos 22 e 45. 1 Coríntios 15. 22. O que está escrito? Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão o quê? Vivificados em? Amém ou não? Você entendeu? A palavra de Deus diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O segundo verso, que continua em 1 Coríntios 15, está no verso 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é em espírito, que é a igreja? Vivificante. Amém ou não? Então, em nome de Jesus, que você guarde esses dois versos. Jesus Cristo como segundo Adão. Como Adão que tinha um espírito que vivificava, que me vivificou e te vivificou. Esse mesmo espírito que estava sobre Pedro, de uma forma absolutamente sobrenatural. E eu quero ler as principais partes desse sermão. Porque Atos dos Apóstolos, também chamado Atos do Espírito Santo, nós estamos vivendo Atos, igreja. O que começou, o que se iniciou lá atrás, nós continuamos o quê? Vivendo e vivenciando o quê? Atos. Então eu convido você a Atos 2. Eu convido você, igreja, a abrir Atos 2. Nesse contexto, quando desce o Espírito Santo, e a turma achava que todos estavam bêbados, de Atos 2, primeiro sermão da igreja, apóstolo Pedro, a partir do verso 14, então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nesses termos, homens de Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Esses homens, aqueles não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão.
Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e debaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê, igreja? Será salvo. Quando desce o Espírito Santo, Pedro, ele automaticamente sai de discípulo para profeta. Ele sai de discípulo para pregador. Pedro está curado, viveu com Cristo, conhece o ministério. Porque quando Jesus Cristo ressuscitou, a primeira coisa que ele fez, o que foi? Pedro. Curar Pedro. Curou a incredulidade de Tomé. Então esse mesmo Pedro se levanta, olha que coisa linda. Então está todo mundo ali, desceu o Espírito Santo, não, isso aí está bêbado, ele se levanta. Ele se levanta na multidão e diz, prestem atenção. Todos vocês, olha a autoridade que Pedro tinha através do Espírito Santo. E essa autoridade que nós temos que ter, viu? Presta atenção. Esses homens, eles não estão bêbados. Eles não estão bêbados. Preste atenção no que eu vou dizer, porque são apenas 9 horas da manhã. O que está acontecendo, judeus, porque ele está pregando para judeu. Eram os judeus que estavam lá. Na festa de Pentecostes não tinha gentil, tinha judeu. Então ele está pregando para quem? Para os judeus. E judeu que prega para judeu, ele vai aonde? No Antigo Testamento. Então Pedro, o que ele usou? A sabedoria dele? Não, ele usou o Antigo Testamento. Ele usou o profeta Joel, que o judeu ele conhece, todo o Torá, ele conhece todos os profetas. Então falou, ó, se aquietem. Se aquietem, porque o profeta Joel, ele disse que acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre a humanidade. Então isso está acontecendo. Eu estou derramando o meu espírito em toda a humanidade. E Pedro continua pregando, viu? Presta atenção. Presta atenção, porque os seus filhos o quê? Profetizarão. Eles terão visões, eles sonharão. Então Pedro, ele está fazendo o quê, igreja? Ele está pregando o quê? Ele está pregando a palavra. E o próprio Joel, o profeta Joel, ele dizendo, olha aqui no verso 19, eu estarei mostrando prodígios. O que são prodígios? São ações da natureza. O Espírito Santo mostrará prodígios, transformará sol em trevas. Amados, aqui ele já está colocando o dia do Senhor. E acontecerá que o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, glorioso dia de quem? Do Senhor. Então ele não está falando só da descida do Espírito Santo, entende, filha? Ele está falando toda a ação do Espírito Santo até a chegada de quem? Até a volta de quem? De Jesus. Agora, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu fico imaginando esse público, essa plateia, esses homens ouvindo maravilhados o quê? Essa palavra. Porque Pedro está pregando a palavra. Pedro já está falando de um Espírito Santo que tudo pode. Um Deus do sobrenatural, como foi dito aqui. Porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. E ele continua pregando, e ele continua ministrando, e ele continua o quê? Apresentando Jesus Cristo como Cristo para Israel. Os versos que se sucedem falam de Davi, filho de Davi. Até que chegando no fim, vá comigo no verso 36.
Vá comigo no verso 36, ele continuando falando e diz, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O que Pedro está dizendo? Esse é o Cristo. Não, mas ele veio num cavalinho, num burrinho, esse é Cristo. Não, mas ele é pobre, não, esse é Cristo. Não, mas esse é Cristo. Mas ele veio, esse é Cristo. Nasceu numa manjedoura, não, mas esse é Cristo. Tenham certeza absoluta, casa de Israel, que pelo Espírito Santo que acaba de descer, Jesus é o Cristo. E quando a gente prega a palavra, quando a palavra realmente ela é pregada, o que acontece com o povo no 37? Quando ouviram isso, ficaram o quê? Comovidos. E perguntaram o quê? O que faremos? O que eu preciso para aceitar Jesus? O que eu preciso, Marco, para aceitar Jesus? Nós tivemos a conversão do Marquinho na escola bíblica. Eu, o presbítero Vladinei, oramos por ele. Coisa linda. O que eu preciso para ter Cristo? O que eu preciso? O que eu preciso? Aí nós oramos. Foi uma coisa linda. A palavra entrou. Então esse povo, quando está recebendo a palavra, ele está falando o que aqui? O que nós faremos? O que eu preciso fazer, Pedro? Fala para mim. Arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados. Em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. E receberão o que? O dom do Espírito. Arrependam-se. É o batismo de João. Batismo de arrependimento. Arrependam-se. Peçam perdão. Creiam que Jesus é o Cristo. Creiam que Ele é o Senhor. Creiam que Ele é o Salvador. Porque essa promessa não é só para vocês. Pela palavra, essa promessa é para quem? Para os meus filhos. É para os filhos dos meus filhos. Amém ou não? Não é só minha. É para os meus filhos, Roseli. É para o filho do Giovanni, da Laurinha. É para os filhos do Giovanni e é da minha descendência. Amém, igreja? Então que isso se inicie e continue nas nossas vidas. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havia um acréscimo naquele dia de quantos? Quantas pessoas? 3.000. No verso 41. É isso? No verso 41? Sobrenatural de Deus. 3.000 pessoas, irmãos. Eu fico imaginando, pastor, quantas pessoas tinham lá? Não fala, né? Quantas pessoas tinham lá, filha? Que receberam a palavra, que receberam Jesus Cristo no coração. E depois? E depois? O que vem depois? Vem o que foi dito aqui, vem o viver. Quando eu me converto, e depois? E depois? Amados, isso aconteceu há 2.000 anos atrás. Os versos que se seguem são versos de como viviam o quê? Esses convertidos. O que mudou de lá para cá? Nada. Jesus é o mesmo, Cristo é o mesmo, Deus é o mesmo. Agora olha o que a gente foi perdendo durante esses anos. Porque você lê a partir do verso 42, você acha que isso aqui é uma fábula. Quando você lê isso aqui, a gente não acredita que aconteceu. Mas isso aqui é como Jesus Cristo quer que eu e você viva. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Antes de nós iniciarmos essa igreja, nós estudamos Atos, lembra disso? Nós ficamos 1 ano estudando o quê?
os três primeiros capítulos de Atos. Tanto é que quando nós viemos para cá, nós colocamos ali Atos 2:42. Ali a igreja. E perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Perseverar, acreditar, é o apesar de, na doutrina de tudo aquilo que eles falavam. Não são mais discípulos, são apóstolos, é a palavra. Perseverar na palavra, irmão. Fé, essa fé mútua que nós estamos orando. Comunhão. Não a paz do Senhor, isso é muito pouco. A paz do Senhor é jargão. Amém ou não? É necessária? É, mas que a paz do Senhor esteja convosco. E tudo isso é colocado em prática como? No partir do pão e nas orações. Eu não estou falando de uma cesta básica, porque o sobrenatural aqui no verso 43, ele começava a acontecer, porque em cada alma havia o quê? Temor. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio de quem? Dos apóstolos, daqueles que haviam o quê? Estado com Cristo, que é a função hoje de quem? Da liderança. Prodígios, maravilhas, e todos ficavam o quê? Maravilhados. Agora, todos os que criam no 44 estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum. Você vê isso na igreja hoje? O que mudou? Se o Espírito Santo é o mesmo. Amado, essa palavra é para mim. É para você. E aí você vai no 45 e diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha o quê? Vendiam propriedade, irmãos. Vendiam propriedades. Diariamente no 46, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza. Era diariamente. Oh, Jesus. Era diariamente. Perseverando, pregando, orando, partindo do pão. Esse é o sentido da igreja. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Louvando a Deus, 47, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia o quê? O que iam sendo salvos. O que mudou a igreja? Se o Espírito Santo é o mesmo. Onde é que a gente se perdeu? Onde é que você se perdeu, João? Não, senhor, eu. Onde é que eu me perdi? E Jesus Cristo, através da vida do apóstolo Pedro, porque no início da igreja, Deus usou até a chegada do apóstolo Paulo, ele usou muito quem? O apóstolo Pedro. Ele foi a pedra, Pedro. Foi ele que pregava, ele que... Então ele ensinava tudo aquilo que ele aprendeu. E existia uma comunidade cristã, que era a igreja, que é a igreja. Nós somos o quê? Uma comunidade. Nós devemos considerar que somos o quê? Uma comunidade. Temos algo em comum, o que é? É Cristo. Então essa comunidade cristã, vamos aos últimos versos de Atos 4, a partir do verso 32. Essa comunidade cristã, cujo comum era Cristo Jesus, na multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, por isso lhes era o que? Comum. Isso é o sobrenatural de Deus. Nada era deles, tudo era comum.
Parece que isso acontecia, filha? Não, né? A gente enxerga a igreja hoje assim? Estamos longe. Eu estou longe. Porque nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo. É só o Espírito Santo que faz a gente o quê? Agir dessa forma. 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição. E todos eles haviam o quê? Abundante graça. Tudo começa com quem? Com a liderança, com os apóstolos, com os pastores, com os presbíteros. Amém ou não? Tudo começa conosco. Essa abundante graça. Tudo começa com a gente, igreja. E havia o quê? Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que vendiam terras e casas traziam os valores correspondentes, depositavam nos pés de quem, igreja? Os apóstolos. É lógico que a igreja foi se perdendo. Porque alguns apóstolos não são levantados como ovelhas, e sim como lobos. Então isso foi se perdendo, essa confiança. Eu vou dar dinheiro para pastor? Tal a dificuldade que é hoje os dízimos e ofertas na igreja. E eles não, eles vendiam e davam para quem? Para o pastor, para os apóstolos, porque eles sabiam o que, filha? A necessidade. Porque eles distribuíam a cada um conforme o quê? As suas necessidades. Deus nos traz aqui hoje, amados, para plantar uma semente no coração de cada um, começando da minha. Porque isso era uma verdade. Isso acontecia, isso é igreja. Isso é igreja de Cristo. Isso parece estar muito longe da nossa realidade, mas não está. Quando eu sou tomado pelo Espírito Santo. Porque sabe como Jesus Cristo vê a cada um de nós? O que nós lemos no começo do culto de Adão? O primeiro Adão, que foi lá no Éden, Deus chegou um dia para ele e falou: olha, é bom que você não fique só. Eu vou te fazer uma auxiliadora. Eu vou te fazer uma mulher que vai ser uma carne. Então o que aconteceu? Deus tirou Eva de quem? Da onde? Do lado. Amém ou não? Quando ela acordou, quando eles acordaram, o que Deus fez? Trouxe a Eva do lado de novo. Então eu quando casei, você quando casou, Deus ele pegou a sua mulher e colocou do seu lado. É por isso que Deus não enxerga mais eu e Ana, ele enxerga como uma só carne, um só espírito. Mas aconteceu o que aconteceu? O pecado, e chegou o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? É o noivo. Que está esperando quem? A noiva. Quem é a noiva, igreja? Quem é a noiva? Sou eu. A noiva é você. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala repetidas vezes que é o corpo de Cristo. Amém? Sede santos porque eu sou santo. Eu quero encontrar uma igreja gloriosa, de corpo, alma e espírito irrepreensível. Porque eu quando me converto, eu quando me converti, que saí do lamaçal do pecado, das bebidas, o que Deus fez? Agora você faz parte de mim. Você está aqui, ó, do meu lado. Você está dentro de mim.
Isso é igreja. Amém, irmão? Olha a nossa responsabilidade como igreja. Eu não estou falando da Igreja Batista Água Biteatuba, amém ou não? Estou falando da igreja de Cristo, do corpo. Então Deus, quando olha vocês, quando olha cada um de vocês, Ele glorifica a Deus. Ele fala, valeu a pena, Jesus, né? Valeu a pena, meu Deus. Valeu a pena eu ter me crucificado e ter morto. Porque olha, a Roseli está aqui. O Elias está aqui. A Ana está aqui. Ó. Nós estamos no corpo de Cristo. E que em nome de Jesus a gente valorize. A gente esteja efetivamente dentro do corpo de Cristo. Com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas deficiências. Então o que Deus nos trouxe hoje aqui é para dizer isso. Eu estou com você. E você está comigo. Nós somos uma só carne. Nós somos um só espírito. Nós somos um só corpo. Confie em mim. Eu sou a cabeça. Confie em mim. Eu quero fazer o sobrenatural na sua vida, mas você tem que acreditar em mim. Amém, igreja? Então que o Espírito Santo, só Ele, coloque do coração de cada um essa palavra. Se você tem algum amigo, o esposo, a esposa que não são convertidos ainda, vamos orar. Para que eles estejam nesse corpo. Sexta-feira na vigília, foi uma vigília especial, nós oramos por todos. Aqueles que visitam, aqueles que nós conhecemos, aqueles que são de Cristo, que têm um entendimento do corpo, aqueles que ainda não conhecem, que reconheçam, aqueles que porventura estão um pouco afastados, que eles voltem, porque isso é corpo. Amém, igreja? Então nós vamos orar. Ore, que o Espírito Santo vai te colocar maravilhas no coração. Por que se perder?